Bom, então para fazer o filtro, a primeira coisa que a gente tem que ver é se as variáveis dele, que tá guardando o valor dele, não tá o mesmo daqui do cadastro. Por exemplo, aqui eu digitei Sil aqui e aqui embaixo preencheu também. Então isso não pode acontecer. Então a gente precisa criar uma variável nova para esse. Eu já entrei aqui no motorista, né? Então a gente precisa criar uma variável nova para guardar o valor do filtro. Então eu vou colocar aqui, ó, nome filtro. Aí set nome filtro. E o fornecedor, ele também tá igual, né? Se eu selecionar aqui, aqui atrás seleciona também. Então a gente também precisa criar uma variável para salvar separado. Então aqui é o filtro. Aí agora a gente vai criar aqui as duas variáveis, né, que eu coloquei lá embaixo, que é o nome filtro e o de fornecedor. Filtro. Aí agora a gente vai criar um método para poder fazer esse filtro. Então, quando eu digitar aqui, Silmara, no caso eu posso até digitar só o Sil, né, que tem o Silmara aqui, e clicar em pesquisar, ele tem que filtrar, trazer só as pessoas que têm as letras que eu digitei aqui. Então, no caso, apareceria só um aqui. E esse cadastro aqui sumiria. E para o fornecedor seria a mesma coisa, né? Quando eu selecionar a pessoa, vai trazer só o que tem pessoa. Se eu selecionar a pessoa teste, vai trazer. Aqui no caso, não vai trazer nenhum dos dois cadastros. Então, para a gente fazer isso, agora a gente vai criar um método novo, que vai ser parecido com esse da lista. A gente vai duplicar ele e colocar outro nome aqui. Eu vou colocar tudo filtro, que vai ficar mais fácil. Não precisa pensar muito, né? E esse método no Action a gente tem que criar também. Mas antes eu vou criar aqui, ó, o data. Eu preciso criar uma variável para enviar nesse método. Const. Oxi, acho que tem que ser var. Ah, perdão, tava dentro do método. Vou criar aqui fora. Então, eu vou criar uma variável aqui com as duas propriedades, nesse caso, dos dois filtros, que é um nome e um fornecedor. Então, aqui ele vai precisar de um nome, que é essa variável que a gente criou aqui, o nome filtro. E aqui a gente vai colocar o fornecedor, que é o nosso fornecedor aqui. Como esse é um select, ele precisa colocar... Não, como ele tá com value aqui de aspas, daí vai funcionar. Se caso o value tiver só com array, com objeto vazio, aí precisa colocar essa outra parte também para funcionar. A gente vai testar lá, acho que vai funcionar assim. Como é um select, aqui é um select, a gente nunca envia o objeto inteiro. Vai enviar só o value, que é onde vai estar o ID desse fornecedor. Então, seria value, a variável ponto .value. Para a gente enviar só o valor que está guardado aqui, não o objeto inteiro. E esse data a gente vai enviar dentro do nosso método que a gente vai criar aqui. Oh, meu Deus.
Então, agora a gente vai criar esse método aqui no nosso action. Ele vai ser basicamente esse da lista. Então, a gente duplica ele aqui também. Troca o nome para esse daqui, né, que é o filtro. Deixa eu importar ele aqui em cima. Motorista action. Só que ele vai receber um data, né, que a gente enviou aqui. Então, ele vai receber esse data que a gente enviou aqui. E aqui na lista, a gente vai concatenar o restante das propriedades do filtro. Então, a gente vai colocar uma interrogação. Aí, agora a gente vai colocar os parâmetros que a gente precisa. No caso desse, é o nome e o fornecedor, ID, né? Então, é o nome. Aqui vai ser o valor que vai receber. Aí, depois desse, para o próximo parâmetro, sempre colocar esse é diferente, esqueci o nome. Aí, no meu caso aqui, é o fornecedor ID. ID. Aí, a mesma coisa, a gente vai colocar o valor aqui dentro. Aqui nesse, a gente vai colocar esse valor, ele vai vir do data, que é onde a gente colocou aqui. Então, eu vou pegar esse data, aí eu vou pegar a propriedade nome, que tá aqui. Então, do data, a gente tem o nome. Para o fornecedor, a mesma coisa. A gente vai pegar o data e depois o fornecedor. Posso até colocar aqui o ID para não confundir depois mais pra frente, né? Então, aqui é o fornecedor ID. Sempre que é um select, o back-end só recebe o ID. Então, é sempre um número aqui, né? Sempre vai ser o ID. Então, essa lista do motorista, ela já tá funcionando com o filtro do nome e o filtro do fornecedor. Aí, agora a gente precisa colocar esse método, chamar esse método quando clicar no botão. Quando clicar nesse botão aqui, a gente vai chamar aquele método. Então, aqui no pesquisar, deixa eu ver se é isso mesmo, é pesquisar. Então, nesse botão aqui, quando eu clicar nele, então é o onClick, eu vou chamar aquele método, certo? Aí, agora, a gente precisa pegar essa rota aqui do action, que é o motorista index, e verificar se ele tem um filtro. Então, eu vou aqui no back-end, dentro de routes, aí API. Aí, aqui eu aperto o Ctrl F, né, e vou verificar se essa rota vai ter o filtro já feito ou se eu preciso fazer. Então, essa rota, a gente sabe que ela tá no motorista controller e o método dele é index. Então, é admin motorista controller. Então, aqui dentro de app, admin, http, aí agora controllers, agora sim, admin, aí motorista controller. O método é o index. Então, esse é o método que tá retornando aquela minha lista. Ele já tá aqui, ó, com um filtro. Só que a diferença é que esse filtro tá com um mote na frente. Esses parâmetros que a gente enviou aqui, ó, ele vai ser feito pelo request. Então, ele vem do request e daí a gente pega ele aqui. Como a minha variável lá é nome, eu vou alterar isso daqui para nome. Aqui é a mesma coisa, nome. Opa, aqui é do banco de dados. Então, essa informação aqui, que vem do request, é a informação que eu coloquei aqui. E esse primeiro parâmetro é a coluna do banco de dados.
Então, aqui já tá pronto. Se existir, né, um if, se existir request nome, vai entrar aqui e fazer a consulta pelo nome. Nesse caso aqui é a mesma coisa. Se existir, no meu caso aqui, ó, tá diferente, né? Se existir o fornecedor ID, então, vou trocar aqui para fornecedor ID. Eu vou fazer a coluna por essa... Eu vou fazer a consulta por essa coluna. Para saber quais as colunas que tem no banco de dados, caso não tenha esse filtro aqui, precisa ser feito, aí a gente precisa entrar aqui na model do motorista. Aqui, ó, motorista model. Então, ele tá aqui em cima importando. Ó, motorista tá aqui em cima, motorista model. Para conseguir ver as coisas, a gente vai sempre fazendo o caminho contrário, né? Então, a primeira coisa que eu vi aqui é que ele vem do motorista model, é uma variável. Essa variável tá aqui no constructor. Então, aqui no constructor, ela tá aqui, ó, motorista model, motorista. Aí, eu vou ver qual é o import disso daqui. Aí, é aqui, app models motorista. Então, aqui em model, eu vou achar o motorista. As colunas, elas vão estar sempre aqui, ó. Então, eu vou fazer a consulta por essa parte. Às vezes, eu preciso de uma coluna que esteja em uma terceira tabela. Então, eu vou ver, por exemplo, nesse da empresa. Eu vou fazer um join e para consultar, eu vou procurar a empresa. No caso aqui, que eu já tô vendo, ó, ela é a filial. Esse da empresa, a model dela chama filial. Mas tem algumas que são mais óbvias, igual eu falei, né? Aí essa seria a tabela da filial. Então, para fazer um join, eu faria... se eu precisasse de alguma coisa que está dentro da filial, eu faria um join. Nesse caso aqui, não precisa. Então, aqui o filtro já está pronto. Se o filtro já estiver pronto, é só utilizar. A única diferença aqui é que a gente pode colocar mais um parâmetro, que é para ele pegar mais dados do que só se eu deixar assim específico. Vamos fazer um teste. Aqui o nome, no caso. Se eu digitar aqui Sil, ele não vai trazer, porque aqui embaixo tá Silmara. Então, aqui, ó, ele não trouxe nada. Aí, se eu digitar, não sei se tem algum espaço, alguma coisa pra frente. Deixa eu ver. Ó, aí ele precisa ser exatamente como tá escrito lá pra conseguir encontrar. No caso, não trouxe nada. Vou fazer um... Essa parte aqui, ó, quando tiver assim, não precisa, tá? Porque ele já tá dentro do try. Então, essa parte não tem. O try já faz o tratamento de erro. Então, aqui, o callback success também, ele é sempre depois do método. É depois que fizer essa consulta aqui, que ele vai me trazer um resultado. Então, é só depois que isso funcionar que vai me dar um sucesso. Então, o sucesso nunca pode estar na parte de cima, é sempre no final do método. Porque senão ele retornaria um sucesso antes mesmo de fazer a consulta. E no fim daria erro na consulta. Aqui eu vou dar um console pra gente ver como que tá. Trouxe um array vazio. Vamos ver o do fornecedor se tá funcionando. Ó, o do fornecedor ele funcionou. Pessoa 2.
e o pessoa teste, que não tem nenhum, né? Então, pessoa 2. Agora, o que a gente precisa ver é como que tá vindo essa variável aqui do data nome, que ela não funcionou. Esse daqui, deixa eu tirar. Certo, tá enviando. Deixa eu ver se eu não errei nada aqui. Tá com nome. Aí no controller do motorista tá nome. Aqui tá ID. E eu tô vendo o nome, né? Então por isso que não tá trazendo. Então vamos ver aqui na model. Na model do motorista, o nome dele tá aqui, ó, multinome. Então, aqui precisa ser... Eu sempre vou comparar isso igual a isso, né? Então, se aqui é o nome, eu não posso comparar com o ID. Tem que ser com o nome. Então, agora, acho que vai trazer... Ó, trouxe um dado, né? Mas se eu clicar, colocar sim, ele não vai trazer, porque ele precisa estar exatamente o que tá lá. Então, a gente vai colocar mais um parâmetro aqui, que é para ele trazer letras que estão na palavra, né? Se tiver só o se, tiver não preciso do nome inteiro, posso ter só esse pedaço, ele já traz. Então, aqui é um like. E daí, aqui a gente vai concatenar com uma porcentagem, um símbolo de porcentagem. Só deixa eu lembrar como que eu concateno. Aqui tem que colocar uma aspa também. Assim, aí ele vai trazer, como o meu, aqui tá metade das palavras que eu digitei, né? Ele já traz. Agora aqui falta só um detalhe nesse caso. Eu preciso colocar também o outro botão, o segundo botão, que a maioria das páginas tem, só essa daqui que tá sem. É pesquisar e limpar. E também precisa ser azul e cinza, que é para ser o padrão, né? Então, eu vou pegar de outra página aqui. Deixa eu ver qual que é essa, parceiro. A do funcionário, ela tá mais certinha. Deixa eu ver como que ela tá. Em funcionários, então, deixa eu pegar o botão de funcionários. Aqui eu só vou trocar o nome desse método. E daí no botão de cancelar, que é o botão que tem agora, deixa eu entrar aqui em motoristas de novo. Aqui, né? No botão de limpar, quando eu digitar aqui o filtro, por exemplo, e eu clicar em limpar, ele precisa voltar. Tá vendo que já tá funcionando, porque veio com o fit data aqui, e o método aqui chama fit data, que é o método que carrega a lista quando recarrega a página. Então, no caso, se for outro nome, no botão de limpar, a gente vai colocar esse método aqui. Aí, sempre deixar, por exemplo, aqui só tem 2, né? Então, aqui não fica legal colocar aqui embaixo. A gente vai colocar aqui na lateral mesmo o botão. Então, dá uma organizadinha nessa parte do filtro, mas o mais importante é fazer essa parte da pesquisa mesmo.